O Evangelho não é um dogma. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é este prédio. O Evangelho não é um sistema onde você paga para ter a presença de Deus. Sabia que você tem na consciência de que você paga a Deus para ter Ele dentro de você? Quando você dá o dízimo? Que te ensinaram que é 10%. Te ensinaram Malaquias 3. É claro que ensinaram Malaquias 3. Mas nunca ensinaram Malaquias 1. E nem o 2. Já ensinaram Gênesis 14 também, falando do dízimo? E Mateus, já ensinaram? E Hebreus 7, já ensinaram? Aí não, você está achando que é os 10% mesmo. Aí você chega lá no teu extrato bancário, tira 10%. Esse é de Deus, ninguém toca. Aí tá levando para Deus, como se Deus estivesse ligando pro teu dinheiro. Deus ele está interessado em você, não o que você é. Se você quiser entender o que é o Evangelho, leia a carta aos Romanos. Paulo, ele explicita muito bem. E Paulo, no capítulo 1, versículo 1, ele já vem falando assim: Paulo, vírgula, servo de Jesus Cristo. Primeiro ele fala: meu nome é Paulo. Cristo mudou o meu nome de Saulo para Paulo. Eu sou uma nova criatura. Mas depois ele se afirmar como nova criatura, ele coloca uma vírgula. Apesar de no grego original não ter vírgula, essa vírgula aqui foi colocada pelo tradutor. Ele se afirma como servo. Depois de se afirmar como servo, ele fala que foi chamado para ser apóstolo. Ele não é um intruso. Ele foi chamado para uma vocação, o apostolado, aquele a quem foi enviado. E após ele fala assim que foi separado para algo, para o Evangelho. Não foi para qualquer coisa. Ele foi separado para uma causa nobre. E quando ele fala que foi separado para o Evangelho, esse Evangelho tem um dono, é o Evangelho de Deus. Eu te aconselho a ficar com uma palavra aberta que nós iremos manuseá-la bem. E ele fala assim no versículo 2: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. E eu já quero aqui começar com algo que vai te chocar. Que você que lê o Antigo Testamento ou o Velho Testamento, seja qual for a terminologia que você usa, eu quero te dizer que lá tinha o Evangelho. Lá não era só a historinha de Moisés subindo no monte, descendo no monte, ardendo, Faraó mandando matar menino, não. Ali tinha um Evangelho pregado pelos profetas. Ali tinha um Evangelho pregado pelos patriarcas. Eu quero te afirmar que Jó foi o primeiro homem na história registrado pelas Escrituras que profetiza a morte e a ressurreição de Cristo. Se você começar a ler no capítulo 14 de Jó, vai até o capítulo 16, Jó fala: olha Deus, eu não sei que conversa teve aí em cima a meu respeito, mas eu quero dizer que é muito fácil me julgar daí de cima. Outrora tivesse alguém com carne para pleitear comigo contra ti. Ele estava falando de quem? De Cristo encarnado. Porque Cristo encarnado, na pessoa de Jesus Cristo, ele vem para pleitear com Deus. Isso é o que Coríntios fala, 2 Coríntios 5, no versículo 18. Vocês querem que eu prove? Eu vou começar lendo, que eu já comecei a pregação e eu peço para vocês atentarem o pensamento bem aqui. Se você perder 3 segundos, você não vai chegar ao final da mensagem. Coríntios, 2 Coríntios 5, versículo 18. Paulo vem falando assim: olha, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o mistério, ou o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. O Filho tem que morrer para resolver uma causa entre Deus, porque nenhum homem conseguiu resolver essa causa. Portanto, Deus tem que vir, encarnar, ser Filho, morrer para satisfazer a ira do Pai, ressuscitar e ser o primórdio da criação, o primórdio da ressurreição, a ponto de que todos que creem que Ele é o Filho de Deus alcançam a vida eterna. O Evangelho é esta mensagem. Não é historinha de carochinha que você vai receber nada. Você não tem mais nada para receber. O que você tinha para receber foi morto na cruz e ressuscitou.
China. Agora disse que o Ocidente não tem que ficar orando para a China ser liberta da perseguição, não. Porque a perseguição, ela está massacrando lá na China, mas o Evangelho está progredindo. Agora aqui no Brasil, América do Sul, não tem perseguição religiosa, não tem perseguição cristã, e o Evangelho está decadente. Agora eu quero que você faça uma diferença, que agora aqui nós vamos começar, é evangelho de evangélico. E aumento de igreja não é aumento do evangelho, tá? Isso eu quero que você faça essa distinção, assim como água não se mistura com óleo, tá? Evangelho é diferente de evangélicos. Eu não me envergonho do evangelho, porém eu tenho vergonha de muitos evangélicos. Paulo, quando ele fala que não se envergonha do evangelho, é muito complicado explicar o que Paulo estava falando, porque Paulo, fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim, estudado aos pés de Gamaliel, um filósofo que entendia da língua grega, um filósofo que entendia da tradição judaica, a ponto de perseguir por zelo todos aqueles a qual estavam no caminho, que está descendo para Damasco, de repente Cristo aparece para ele, e a partir de então ele passa a sofrer pelo evangelho. Eu quero te dizer que Paulo era como se ele fosse um dos homens mais cultos da terra, e de repente, de uma noite para o dia, ele começasse a defender uma causa só de idiotas. Que foi isso que ele começou a defender? Ele começou a defender um homem que morreu e ressuscitou. Ele começou a padecer pela causa do evangelho. Então é por isso que ele diz: olha, antes eu tinha prestígio, eu tinha cargo, eu tinha cavalo, eu tinha escolta, eu tinha patente, eu tinha estrela, eu tinha dinheiro, eu tinha casa, eu tinha mulher, mas eu não tenho mais isso. Antes eu sofri naufrágio, sofri perseguição, fui apedrejado, fui espancado, fui preso, fui largado, estou solteiro, passo privações, passo fome, mas eu não me envergonho de ter largado tudo isso, porque eu não me envergonho do evangelho. E primeiramente eu quero te ensinar o que é o evangelho. O evangelho é simplesmente uma coisa: a encarnação da palavra de Deus. João 1,14. O verbo se fez carne. João 1, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra verbo, ela vem da palavra grega logos, que significa ideia, pensamento. Ali o que João está falando é que Deus tinha uma ideia que estava dentro dele, e ele resolve pôr essa ideia para fora. Só que essa ideia, quando é colocada para fora, ela precisa assumir uma carne. Portanto, Deus precisa de uma mulher. Porque uma coisa que eu quero te ensinar: Deus não estupra a criação. Eu vou te explicar o porquê. Deus que é Deus, Ele poderia fazer assim, ó. Apareceu Jesus com 30 anos, já prontinho. Mas Deus não estupra a criação. Assim como você que quer um emprego bom, Ele não vai te colocar um emprego bom sendo que a sua qualificação é de um emprego michuruca. Deus não estupra a criação. Quer um emprego bom? Passe pela todas as qualificações que o injusto também passa, porque a chuva cai aqui e cai ali também. O sol brilha para lá e brilha para cá também. Então Deus não vai te colocar em um local onde você não está preparado para tal. Você quer pregar o evangelho? Eu te digo, qual é a noção que você tem da língua original, do grego? No mínimo, do grego, que é a mais fácil. Do hebraico, qual é a noção que você tem do hebraico? Qual é a noção que você tem dos canons que foram feitos para compreender isso aqui, ó? Qual é? Não, eu recebi uma revelação divina, onde eu falo meia dúzia de línguas estranhas e vou sair pregando o evangelho para todo mundo, e vou dizer que o evangelho está na minha igreja. Vai na minha igreja, o pastor prega, levanta a mão, você levantou a mão, está salvo. E assim que é o evangelho? Esse é o evangelho que foi sistematizado no Brasil. Por isso que a pregação não tem surtido mais efeito, porque se você não tem a instrução correta, você não pode praticar corretamente. O meu povo é destruído porque lhe falta. Simplesmente o evangelho é como se fosse uma ideia de Deus de que a palavra dele se tornasse carne, porque ele tentou isso com Abraão, não deu certo. Ele tentou isso com Jacó, não deu certo. Ele tentou com Isaac, Isaac não deu certo. Ele tentou com Davi não deu certo. Ele tentou com Isaías, não deu certo. Ele tentou com Malaquias, não deu certo. Ele tentou com Joel, não deu certo. Ele tentou com Jonas, não deu certo. Ele foi tentando com João Batista, não deu certo. Ele tentou com Sansão, não deu certo. Ele foi tentando e todos falharam, a ponto dele olhar e falar: eu tenho que enviar o meu filho, que foi morto antes da fundação do mundo. Portanto, quando Cristo encarna
encarna, quando Cristo ganha um corpo, é sinal de que o Evangelho se tornou carne, o Evangelho se tornou uma pessoa. Você sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é o Logos andando, o Evangelho é Cristo andando. Isso é o Evangelho. O Evangelho é fazer o que Cristo fez, é dizer o que Cristo disse, é pensar como Cristo pensou, é praticar tudo aquilo que Cristo praticou, é sentar com as pessoas que Cristo sentou, é dormir na casa de pessoas que Cristo dormiu. O Evangelho é uma pessoa, e a pessoa santa de Jesus Cristo. O Evangelho é a encarnação de tudo aquilo que Deus falou por meio dos profetas, porque pelo que Deus falou por meio dos poemas, pelo que Deus falou por meio dos salmos, por meio do que Deus falou dos sonhos. O Evangelho é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. É fácil vir na igreja, põe um uniforme de crente, terno e gravata, saia até o pé. Se não vier de saia, está disciplinada, não pode tomar ceia, não usa brinco, o batom é assim, o cabelo é assim. Vamos colocar estereótipos. Aí é muito fácil você ver aqui, canta o hino que está decorado na sua sinopse memorial, você nem sabe a verdade desse hino. Você escuta uma pregação, sai daqui achando que está salvo. Mas hoje foi dia dos pais, e qual é a tua relação com teu pai? Seus irmãos, quantos irmãos você tem que você tem contatos com ele? E quantos tempos você nem fala mais com eles? O seu vizinho, se eu chegar lá na casa dele agora e falar assim, olha, a Tereza é crente. A Tereza é crente? Se ela é crente, eu quero ser o avesso do que ela é. É muito fácil crer num evangelho desse sem uma relação interpessoal. E a verdade é tão dura, de que se eu falar para você abrir em Timóteo, 2 Timóteo 2:18, você vai se assustar com uma coisa. Que pode ser que 90% dos que estão presentes aqui nunca leram essa passagem. Eu quero que vocês me acompanhem, 2 Timóteo 2:8, eu não tenho pressa. Eu poderia chegar pregando aqui como pregadores bem famosos aí, já cumprimentando a igreja com a paz do Senhor. Eu quero dizer que eu estou aqui nesta noite, como arauto do Evangelho, querendo falar as verdades do Pai. Eu poderia fingir, isso é fácil, isso é técnica. Isso aí é tirar leite de criança. Mas vamos lá em 2 Timóteo 2:8. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo... Eu quero que só a igreja leia. 1, 2, 3. Vamos ler de novo? Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Aí complicou. Como assim Paulo faz? Como assim Paulo pega para ele o evangelho, o meu evangelho? Como assim? Quem consegue me explicar essa passagem? Timóteo, pupilo de Paulo, instruído aos pés dele, a ponto de Paulo pegou, me perdoe as crianças, mas vocês têm isso também, os masculinos, pegou no pênis de Timóteo e cortou a glande, porque Paulo circuncidou Timóteo. Discipulado envolve intimidade. Quem te discipula tem acesso à tua intimidade. Tome cuidado quem está te discipulando. Esse Timóteozinho que foi instruído, Paulo fala assim para ele, olha, é segundo o meu evangelho, porque Timóteo não conhecia Cristo não, irmãos. O pessoal, o Jesus histórico não. Ele conhecia o Cristo revelado pelo Espírito Santo, assim como eu e você. Nós nunca vimos a pessoa de Jesus Cristo. Porém, Paulo, assim como ele fala aos Coríntios, ele fala assim, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não precisa ver filme de Jesus Cristo, Paixão de Cristo. Não precisa ver o filme do Mel Gibson, não, que traz outra mensagem. Não é a mensagem de Cristo vitorioso, não. Aquela é outra mensagem, tá? Faz o seguinte, imita eu. Quem tem coragem de bater no peito e falar assim, ó, você quer ser salvo? Tu crê em Jesus Cristo? Faz o seguinte, me imita. Eu sou bom pagador. Aleluia. Eu só tenho uma esposa. Eu não emito opinião forjada de alheios aonde eu não participei da história. A mulher do vizinho tem um corpo mais avantajado do que a minha. Os cílios dela parece que é maior, a sobrancelha parece que é mais feita, porque tudo que é proibido parece que é melhor.
e ela todo dia dorme na minha cama do lado da minha esposa, porque eu não preciso ir na casa dela para ela estar comigo, basta eu pensar nela. Isso foi o que Jesus ensinou. E aí? Ficou complicado agora. O evangelho sendo uma pessoa, segundo o meu evangelho, o meu evangelho. O evangelho se tornou tão intrínseco a mim que não há diferença entre Paulo e o evangelho. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vendo eu, vocês estão vendo aquele que foi crucificado. É muito difícil entender isso, mas é a verdade alarmante das Escrituras. Quando Paulo ele fala isso para Timóteo, ele está reafirmando que João falou do verbo. O verbo foi encarnado, que é o evangelho. O evangelho é uma pessoa.